Continuando o nosso desejo da Clínica Corpo e Pele em produzir conteúdo médico relacionado à cirurgia plástica, especialidades associadas e integradas com o mundo da cirurgia estética e cirurgia reparadora, hoje nós escolhemos tirar algumas dúvidas e responder perguntas relacionadas à anestesiologia, ao mundo da anestesia. E para isso hoje nós convidamos a nossa anestesista, a doutora Mirna Pessoa, a quem eu agradeço a presença e a disponibilidade para nos trazer conhecimento e informação. Obrigado, bem-vinda. Obrigada, Hermes, pelo convite, né? Eu espero que eu possa tirar pelo menos algumas dúvidas, né? Com que certeza. São as mais comuns. Os pacientes perguntam bastante na consulta pré-anestésica. Com certeza. Muito bem. Mirna, eu gostaria de começar primeiro falando um pouco sobre a formação. Para quem não conhece, explica um pouco para a gente como é a formação de um anestesista. Então, Hermes, antigamente era até bastante comum que os pacientes eles desconhecessem a nossa especialidade, né? Inclusive, alguns achavam até que anestesista não era médico, né? Mas sim, nós somos médicos. A formação são os 6 anos da Faculdade de Medicina, né? E a especialização são mais 3 anos de residência médica na especialidade, né? Então, são 3 anos com a prática diária com a anestesia. Ao todo 9 anos. Ao todo 9 anos. Não é um curso técnico. Não é um curso técnico. Muito bem, então eu acho que de início ficaria assim, começando do mais básico para o mais complexo. Existem, obviamente, as dúvidas mais recorrentes, né? Existem ansiedade, medo, um certo pavor para algumas pacientes que vão enfrentar um processo cirúrgico, mas de uma forma mais resumida e mais simples, quais seriam os principais tipos de anestesia? Então, nós temos uma certa variedade, né? Começamos pela mais, digamos, simples, que seria a sedação, que seria a anestesia que a gente tira um pouquinho essa ansiedade, os pacientes mais ansiosos para procedimentos mais simples, então a gente faz a sedação, reduzir um pouquinho a ansiedade e progredindo aí a gente pode fazer a anestesia geral. A anestesia geral a gente faz medicações, né, injeta medicações que tiram a consciência do paciente, geram amnésia, a gente produz imobilidade, né? O relaxamento muscular. O relaxamento muscular ele não faz parte, assim, digamos, não é um pilar da anestesia geral, mas inclusive a gente pode fazer anestesia geral sem o relaxamento muscular. E ela também pode ser geral inalatória, né? Pode ser... Isso, a gente pode fazer... Tem as vias, né? As vias. A gente pode fazer a medicação para manutenção dessa anestesia via venosa, né? Que é através da injeção venosa, mesmo veia. E manter essa anestesia com gases inalatórios. Eu vou pegar o gancho, aproveitando que você está aí na anestesia geral, porque a gente sabe que existe um pavor, né? Eu acho que é algo assim muito frequente, eu diria até que generalizado, do medo na anestesia geral. Sim. Existe um medo pelo nome, às vezes até sem conhecer. A anestesia geral eu não quero. E também tem muita gente que tem pavor com a intubação. É obrigatória a intubação? E o que é que você diria para tranquilizar, né? Esse conteúdo vai ser acessado por muitas pessoas ainda em pré-operatório e é importante tirar um pouco desse medo, desmistificar esse pavor, tirar um pouco dessa aversão à anestesia geral. Isso. Os pacientes, pelo menos o que eu penso, é que eles têm muito medo da anestesia geral porque o paciente fica completamente entregue, né? Isso. Então ele não vai lembrar de nada e ele para ali de respirar, então ele fica realmente com esse medo dessa anestesia geral. Medo de não acordar. Medo de não acordar, exatamente. Muita gente pergunta, né, assim, mas eu vou acordar quando, né? Então já tem aquele medo do despertar. E pós-Covid, principalmente, eu observei assim, um aumento do medo da intubação muito grande, né? Porque com o Covid... Quando chegava o caso de intubação, os pacientes já estavam gravíssimos, Isso. Então teve muito medo pós essa pandemia do Covid. Então, assim, a anestesia geral ela é muito segura.
todo procedimento ele tem suas complicações, tem seus riscos. Mas o médico anestesista, ele fica ali o tempo todo com o paciente, tá? Na anestesia geral, a gente precisa manter a via aérea pérvia, porque mesmo que não tenha relaxamento, o paciente vai parar de ventilar, ele faz uma apneia por conta da medicação que a gente faz, a quantidade de medicação, a dose, né? Então, a gente precisa manter a via aérea pérvia desse paciente. Pode ser através do tubo endotraqueal, orotraqueal, que é a intubação propriamente dita que todo mundo conhece. Mas temos também outros dispositivos, como a máscara laríngea, que ela também pode ser utilizada para esse procedimento. Mas a via aérea, ela precisa ser mantida pérvia. O médico que tem maior know-how, vamos dizer, com relação à via aérea, é o médico anestesista, e é ele quem está ali para cuidar desse paciente durante esse procedimento. Então quer dizer que existe anestesia geral sem intubação? Isso, existe. A gente pode usar um dispositivo que a gente chama de máscara laríngea, e ele fica um pouco acima, digamos assim, ele fica da corda vocal. Então não é uma intubação propriamente dita. Agora tem um porém, esse dispositivo ele deve ser utilizado para cirurgias mais rápidas, tá? Então, cirurgias prolongadas, o ideal é realmente você manter aquela via aérea através da intubação. Então, a anestesia geral é aquela onde existe um maior controle, é onde o anestesista tem todos os sinais e uma maior capacidade de controlar qualquer tipo de complicação, né? Instabilidade, qualquer tipo situação, de instabilidade. Porque às vezes as pessoas acham que por conta a pandemia é uma delas, das justificativas, mas ela acha que se chegou a geral é porque o caso está mais grave. Não. Né? Mas, na verdade, você quer ter, quando o caso existe, você quer ter mais controle e mais capacidade de converter qualquer situação que saia ali do... E assim, tem cirurgias que a única anestesia que a gente pode fazer é a anestesia geral, né? Claro, a gente sempre pode associar com outros procedimentos para melhorar a analgesia, mas neurocirurgia, cirurgias por vídeo, né? São comuns. Então a gente faz geralmente realmente com anestesia geral, necessita dela. Maravilha. Eu lhe interrompi na geral, mas você estava falando aí dos tipos de anestesia. Isso. Aí faltou os bloqueios ainda, né? Isso, aí nós temos 2 tipos de bloqueios, né? Os bloqueios de neuroeixo, que é a famosa raquianestesia e a peridural. Elas têm uma diferença, eu sempre explico, porque a gente injeta o anestésico nas costas, mas a injeção do anestésico ela é feita em locais diferentes, né? Isso, explica bem direitinho isso aí, porque existe uma confusão muito grande, porque geralmente o paciente acha que a anestesia é na coluna, né? E aí eu queria que você diferenciasse um pouco e explicasse sobre esse ponto dos bloqueios. Então, os bloqueios de neuroeixo, né? E aí nós temos a raquianestesia e a peridural. A gente tem uma pequena diferença. Bloqueio de neuroeixo é aquela das costas, né? É, o das costas. Que empurra uma agulha desse tamanho. Mas o paciente não vê, não. Não, então, o grande medo do paciente é realmente essa... Coluna. Porque vai ser na minha coluna e eu vou ficar sem andar. Então, a gente injeta o anestésico na raquianestesia e na peridural. As duas são nas costas, mas a injeção do anestésico é em locais diferentes, né? A raquianestesia a gente injeta dentro mesmo do espaço subaracnoide. E esse espaço é um espaço mais... agulha mais para dentro ou mais para fora? Mais profundo, mais para dentro, certo. Isso. E a gente faz a raquianestesia com mais segurança em porções mais na região lombar da coluna. Então, a medula, a gente não chega a encostar na medula. A gente não chega a fazer uma lesão na medula do paciente. Só com lesões de medula que esse paciente não anda. Às vezes a gente pode, com a agulha, encostar em algumas raízes. E o paciente sentir uma parestesia, mas aí a gente... uma dormência, um choquezinho na perna, às vezes acontece. E aí a gente puxa um pouco a agulha, né? E faz o anestésico só quando o paciente não tem mais sintoma. A peridural não, a peridural a agulha realmente é um pouco mais grossa, mas a gente injeta num espaço virtual, né? Que é o espaço epidural. Então, nenhuma das duas anestesias tem contato com a medula.
certo? Ou a gente Apesar de ser brincou- nas costas. Isso, a gente brincou um pouquinho em relação ao tamanho da agulha e o calibre. Mas o paciente, se ele não visualizar a agulha, ele sente essa passagem, essa punção? Não. Então, o que a gente faz? A gente faz um bloqueio anestésico, né? A gente faz um botãozinho com anestesia local para que aquela introdução da agulha ela não seja sentida pelo paciente. Aí, fora os bloqueios de neuroeixo, por último, a gente tem os bloqueios regionais. São os bloqueios de nervos periféricos, que a gente chama, né? Então, o paciente vai fazer uma cirurgia no braço. A gente tem como fazer um bloqueio do plexo braquial desse paciente. Então, ele vai ficar com o membro sem se movimentar, tá? Mas, normalmente, esses bloqueios, eles são associados à sedação, né? Para o paciente ficar mais confortável. Entendi. Então, se a gente fizer assim agora uma exemplificação, né, para ficar mais fácil, uma ilustração. Anestesia local, que, digamos assim, faz parte do nosso dia a dia, seriam a remoção de pequenos sinais, né, cirurgias, uma pálpebra simples, né, Você consegue fazer áreas pequenas. Orelha, né? Cirurgia Você de consegue orelha. fazer. Isso. Aí a gente já geralmente associa a sedação quando tem uma cirurgia um pouco mais ampla na face, por exemplo, até a face mesmo existe a opção de fazer com geral. A face que eu digo, a cirurgia plástica facial, facelift ou ritidoplastia. E aí a gente consegue fazer com um bloqueio local e uma sedação caprichada ou com geral. Anestesia geral, geralmente cirurgias mais demoradas, né? Uma plástica mamária, por exemplo, né? Com previsão de um tempo cirúrgico mais longo, mas também pode ser feita com peridural, também a depender da vivência, né? Do tipo. Me explica aí um pouquinho, tem alguns anestesistas que não gostam da peridural para mama. Qual é a sua opinião em relação a isso? Preferem geral? Foi mama, eu faço geral em todo mundo. Como é que você convive? Não, a gente pode utilizar as duas técnicas, né? Eu digo que é o que o anestesista está mais habituado a fazer, tá? Eu gosto muito da peridural. Eu acho que quando, por exemplo, vai fazer mamoplastia com prótese, você coloca a prótese embaixo do músculo. Então, essa prótese embaixo do músculo, ela dá um pós-operatório mais doloroso. Verdade. Se for só a mama, sem a prótese, a anestesia geral, ela cai bem, sabe? E no caso, se você vai colocar a prótese, se o paciente for colocar a prótese, que é aquela prótese abaixo do músculo, a gente também pode fazer uma anestesia geral com bloqueio intercostal, ou então com bloqueio do peitoral. Então, tem várias técnicas que podem ser utilizadas associadas, que você pode utilizar para fazer essa cirurgia, não necessariamente uma ou outra. Vamos supor que tem um paciente agora assistindo, está no pré-operatório de uma lipoaspiração. Uma lipoaspiração grande, abdômen, cintura, todo o dorso, ou então a parte inferior, a região dos flancos, talvez um pouco de coxa aqui, culote. Qual é a triagem que você faz? Qual é o direcionamento para o tipo de anestesia para essa situação? Então, o anestesista, ele também deve pensar no pós-operatório desse paciente, né? Como você falou no começo, o médico anestesista, ele é responsável pelo período perioperatório. Então, a gente tem que avaliar o paciente pré-cirurgia, a gente cuida do paciente no intra, né, operatório, e pensar também no pós-operatório, diminuindo, inclusive, dor nesse pós-operatório. Então, a cirurgia de lipoaspiração é uma cirurgia dolorosa, né? Então, o pós-operatório desse paciente, a gente pode usar algumas técnicas. Eu gosto de usar a peridural. Eu acho que a analgesia que ela promove é uma analgesia mais prolongada do que, por exemplo, eu fazer a RAC, anestesia associada com a geral. Mas é como eu digo, é a preferência do anestesista, né? Ele pode escolher qualquer uma das técnicas. Aí ele pode fazer uma RAC anestesia, fazer uma anestesia geral multimodal. Ele pode dar uma caprichada nos analgésicos no pós. Então, isso tudo é conversado com o cirurgião e também da prática do anestesista, né? Aqui ele está mais habituado. Eu vou aproveitar o momento para dizer que sua peridural é muito boa. Obrigada. A gente diz isso porque a gente acompanha o paciente, isso, no pós, né? No pós-operatório imediato, no dia seguinte, na hora da alta. E a gente percebe o padrão, né? O padrão
tanto do acordar, do despertar, mas também o padrão de dor nos primeiros momentos, após o final daquele efeito principal da anestesia. E isso para a gente interfere muito no nosso, na nossa condução com os pacientes. O paciente fica mais tranquilo. Tem paciente que praticamente quase que não percebe aquele desconforto, mal-estar da lipo no pós-operatório, a prótese quando fica submuscular, que realmente o estímulo doloroso é maior. E isso para a gente aumenta muito a nossa qualidade de condução e também a visão que o paciente tem da gente, né? Da equipe. Foi ótimo, não senti nada, não senti dor. A forma que ele passa para um conhecido também mostra muito do que ele sentiu, da experiência. Sim, e sobre a hack, eu acho muito interessante isso, a hack pura, que a hack geralmente as pessoas convivem mais com a hack na cesárea, né? Digamos assim, as pessoas que não fazem plástica, o dia a dia delas, principalmente das mulheres, talvez a primeira experiência com anestesia seja na cesárea, né? Na hora do parto. Mas a gente costuma fazer abdominoplastia, para dar um exemplo de hack, né? A gente já falou de geral, de sedação, falou de peridural, mas é muito rotineiro, é muito comum a gente fazer abdominoplastia sem lipo, seria um procedimento isolado, né? Só anterior e abdômen mais baixo, com hack. Aí tem um detalhe que eu queria que você explicasse. Existe a famosa hack turbinada. O que seria a hack turbinada? Então, a gente pode fazer associação de medicações na hack, né? Que promovem esse prolongamento do tempo de duração dela, né? Na raquianestesia e na peridural a gente injeta anestésico local. Claro, anestésico local que é cada um indicado para aquele tipo de anestesia, tá? O anestésico local que eu faço na raquianestesia ele é diferente do anestésico local que eu faço na peridural, tá? E tanto nas duas técnicas eu posso associar medicamentos que vão fazer isso, vão promover esse prolongamento aí do tempo, duração da anestesia. Isso é bem marcante porque habitualmente uma hack mais simples, assim, sem ser a turbinada que eu falei, ela vai durar ali em torno de 2 horas. Dependendo da quantidade de anestésico que a gente faz, ela mais dura... ou menos, né? E aí no abdômen pode geralmente... até durar mais. Um pouquinho mais. E aí a gente consegue, a primeira vez que eu tive essa experiência, realmente foi um pouco assustador, porque o paciente ficou mais de 4 horas com a hack e até então a gente não tinha esse conhecimento, essa vivência, né, de uma hack tão prolongada. Isso para a gente é confortável também e saber que é um procedimento para vocês de uma execução mais rápida, né, em relação à peridural. Para a gente tem o conforto do intraoperatório em relação à analgesia, até o relaxamento também do paciente. Né? A imobilidade, o paciente não se mexe. E no pós-operatório você consegue também manter ali quase que aquela mesma qualidade, o prolongamento que a peri oferece. Né? Exatamente. Isso é bem bacana. E aproveitando assim para falar um pouco ainda da hack, que as pessoas às vezes têm medo de sondagem, né? E mostrar um pouquinho porque às vezes tem procedimento que é prolongado, a sonda é por conta para a bexiga não distender demais e não atrapalhar. Mas às vezes tem questão também da morfina, né? Fale um pouco aí pra gente do... Então, a morfina é uma das medicações que a gente faz associação com anestésico local na raquianestesia, né? E como todo opioide, ele tem os seus efeitos colaterais. Um deles, que é um dos mais comuns, é justamente a retenção urinária, tá? Mas ela é autolimitada, né? Então, assim, essa retenção urinária ela pode acontecer no pós-operatório, imediato, um dia depois, mas você vai voltar a fazer, a urinar, né? Quando o efeito dessa medicação passar. Outro sintoma comum, né? Outro efeito colateral é o prurido, né? Isso. Então, muita gente fica reclamando do prurido, que essa medicação ela também pode causar. E aí a gente aproveita para passar essa informação para quem vai submeter uma cirurgia, porque às vezes a gente vai dar alta, o paciente que fez um bloqueio com morfina, até usou sonda, mas depois que tirou a sonda, não conseguiu mais urinar espontaneamente
e fica com aquele receio, às vezes entra até em pânico, porque acha que pode ter alguma obstrução ou acha que saiu algo errado. Mas às vezes um efeito residual, né, que logo depois dá uma, não precisa. Eu geralmente eu evito ressondar o paciente, até para evitar trauma e o desconforto da sondagem. E de fato é raro, mas às vezes o paciente enche demais a bexiga, mas ali já é um estímulo também para o esfíncter abrir e esvaziar. Então, se você vai submeter uma cirurgia e tiver essa situação, primeira coisa, não fique apavorado, porque isso piora, né? A ansiedade piora a contração do esfíncter. E saiba que, como a doutora Mina falou, é algo limitado, está dependendo do metabolismo, da depuração da medicação para passar o efeito. Doutora Mirna, chegou uma pergunta agora de nossa plateia aqui e eu vou aproveitar para me incluir nessa dúvida, porque eu também fiz, não sei se você sabe, já fiz uma lipoaspiração. Eu pensei que você ia dizer que fez uma cesárea. A pergunta foi de uma cesárea, mas eu fiz uma lipoaspiração que também fez uma hack. E eu tive essa sensação de que, com o passar os primeiros minutos, como eu sou da área, eu entendi que a anestesia estava subindo e chegou uma hora que eu tive dificuldade em respirar, né? E aí eu até falei no dia para o meu anestesista, ele mudou a posição, fez alguma coisa lá e melhorou, ou me sedou mais, não sei. E essa pergunta foi sobre uma cesariana, né? Que a pessoa teve sensação, inclusive, de desmaio, de morte iminente, e que queria se despedir do filho de tamanho mal-estar que ela sentiu. Nas pacientes gestantes é mais comum esse tipo de sensação, porque quando a gente faz a raquianestesia, a gente tem uma vasodilatação. Com a raquianestesia há uma hipotensão. E a paciente gestante, além de tudo, da hipotensão que a raquianestesia ela já dá, tem aquele peso da barriga na posição dorsal, decúbito dorsal. Então, ali faz compressão de cava e realmente a pressão cai bastante e de forma rápida, né? E aí o paciente pode ter essa sensação de iminência de morte mesmo, que a pressão cai muito, aí ele fica sonolento, né? A gente até começa a perceber quando o paciente começa a abrir a boca, né? Eu tô meio sonolento, tô meio mole, isso pode acontecer. No seu caso é a mesma coisa, né? Como você mesmo entendeu, vai subindo o nível da anestesia. Na RAC a gente consegue controlar mais ou menos até onde a gente quer que haja o bloqueio, né? Então, com o posicionamento, a gente consegue fazer isso. Se você ia fazer uma lipo, se a lipo for alta, a gente consegue fazer com RAC. Mas aí a gente faz um decúbito, que a gente chama de Trendelenburg, então abaixa a cabeça do paciente, o corpo todo, né, abaixando a cabeça, e a gente consegue atingir um nível anestésico maior. Só que tem consequências, né? Quando a gente atinge um nível anestésico maior, a gente pode ter bradicardia, a gente pode ter isso, né? Ou seja, paralisar também os nervos, os músculos respiratórios, então aí o paciente começa a ter uma dificuldade respiratória mesmo. É por isso, inclusive, que cada anestesista deve tomar conta da sua cirurgia, porque tudo isso é muito dinâmico, né? Isso. Pode estar tudo bem, de repente o paciente tem uma estabilidade, porque as pessoas não entendem, mas a gente monta uma equipe exatamente para cada um se dedicar ao paciente naquele momento e não ficar dividido, e nem é permitido, inclusive, né, dividir a atenção naquele momento entre mais de um paciente. Isso. E assim, o cirurgião na hora da cirurgia, ele não vai tá prestando atenção, digamos assim, nos parâmetros do paciente, né? Você tá focado ali em fazer a cirurgia. Então, quem tá ali com o paciente, olhando os seus parâmetros, vendo se tá tudo bem, se a pressão tá normal, é o anestesista. E é engraçado que às vezes os pacientes não entendem esse custo, né? Às vezes fica achando que é só para tirar minha dor, né? É só para eu não sentir dor, mas na verdade vai muito além disso, e situações que podem, se negligenciadas, podem até ter um agravamento, né? Ou até a subtração de uma vida por uma falta de atenção, falta de um acompanhamento. Então, a atenção integral, o preço de uma vida não tem valor, e essa atenção integral de qualidade e durante todo o procedimento cirúrgico, ela é fundamental, a gente preza por isso, e embora que não seja
tão visível, né? Não esteja na vitrine, e a gente que está lá no dia a dia, a gente sabe da importância de cada detalhe desse. Exato. O anestesista, ele não aparece muito, né? Então, assim, o paciente, o anestesista, ele está no segundo plano, né? Então, ele tem contato direto com o cirurgião. O cirurgião é que tem contato direto com o anestesista, né? Então, acaba que isso pode gerar uma falsa ideia de que o anestesista, ele é dispensável naquele procedimento, né? E não é. E aí eu vou aproveitar esse gancho para a gente entrar no assunto consulta ou visita pré-anestésica. Isso. Qual o termo mais... Existe um termo mais adequado hoje ou tanto faz? Eu uso mais consulta. Porque visita fica parecendo que a gente vai fazer quando o paciente, por exemplo, visita no hospital, né? O paciente está internado já. Isso. Tá? Então, assim, desde 2006, o Conselho Federal de Medicina, ele já instituiu a obrigatoriedade da consulta pré-anestésica, né? 2006? 2006. Tem 18 anos. E quase 20 anos. Nós, anestesistas, nós temos que fazer a consulta pré-anestésica com tempo hábil para cirurgias eletivas, né? Cirurgia de urgência e emergência não, a gente faz a avaliação desse paciente até antes mesmo da entrada no bloco. Mas em cirurgias eletivas, essa consulta ela deve ser realizada com tempo hábil para a gente poder fazer alguma orientação, modificação de medicação, poder ter tempo de encaminhar para um especialista, né? Porque para a cirurgia eletiva, a gente quer que aquele paciente esteja no seu melhor estado físico, né? Na sua melhor performance para poder fazer uma cirurgia que é eletiva. Exato. O paciente está ali nos assistindo agora, ele entende até que tem que fazer exame laboratorial, ele tem que fazer eventualmente um exame de imagem, ele entende que tem que ir para o cardiologista. Isso. Mas quando você diz para ele que você tem que ir para um anestesista, ele ainda não, apesar de já termos aí 18 anos da resolução, ele ainda não tem aquele entendimento tão natural quanto esses outros exames e encaminhamentos que eu falei. Reforce essa importância. Do que se trata a consulta pré-anestésica? Por muito tempo ela não era feita, né? Não era realizada. Então, já chegou paciente para mim dizendo, mas antes, quando eu fiz cirurgia de não sei o quê, lá uma cirurgia há muito tempo atrás, eu não precisava fazer essa consulta. E eu geralmente eu digo, mas a chance de você ter essa cirurgia suspensa na hora que você vai fazer a cirurgia é muito grande, né? É na consulta pré-anestésica que a gente vai avaliar esse paciente, vai colher a história dele, de alergia, de cirurgias anteriores, né? Às vezes tem paciente que teve alguma intercorrência numa cirurgia anterior e o anestesista nessa já vai mais preparado, né? Para aquela, se ele já teve aquilo ali, então vamos ver direitinho o que é que a gente pode modificar, o que é que não pode. Então a gente vai fazer a avaliação de via aérea, que é extremamente importante para o anestesista, tá? Então o paciente tem algumas características, né, que a gente vê no paciente e sabe que a gente pode ter, não é que vai ter, mas que pode ter uma dificuldade grande na hora da intubação. Então a gente já se prepara antes, né? Separa o material, vê tudo que há, né, que a gente possa precisar para poder manter aquela via aérea pérvia, certo? O que mais que a gente faz? Então a gente orienta o paciente com relação às medicações que ele pode ou não pode suspender, que deve, né, ou não suspender. A gente orienta com relação ao jejum, né, pré-operatório. E assim, e orienta com o tipo de anestesia, qual a possibilidade. Não é você, doutora, que vai fazer minha anestesia, mas eu explico quais as possíveis, né, técnicas que podem ser utilizadas naquele paciente. Então, eu acho que isso garante uma maior segurança, né, porque a gente traça um plano anestésico. Então, aquilo fica mais seguro, a anestesia ela vai ser mais segura, o paciente vai se sentir menos ansioso, porque ele foi orientado, eu já sei o que vai acontecer comigo quando eu chegar lá no bloco cirúrgico, né? E diminui também esse índice de suspensões tardias, né? Que é quando o paciente já está lá na sala de cirurgia. E eu vou acrescentar uma vantagem que eu percebo no dia a dia, sobretudo as pacientes que conseguem, nem todo mundo infelizmente consegue, mas
Aqui, inclusive, na nossa equipe, a gente tenta fazer com que a paciente conheça o próprio anestesista antes do centro cirúrgico. Então, cria-se uma relação médico-paciente já desde essa consulta pré-anestésica. Ela já sabe, se obviamente for o mesmo anestesista que estiver fazendo a consulta pré-anestésica, ela já sabe da pessoa. E quando encontra essa pessoa no centro cirúrgico... Já se sente mais segura. Muito mais tranquila. Isso é... Verdade. Eu costumo dizer assim, como ainda a gente está fazendo um trabalho de informação, a gente está aqui para isso, a gente está construindo, tentando mudar uma cultura de vários anos, mesmo com a resolução tendo aí 18 anos, eu costumo dizer assim, melhor do que conhecer o paciente somente no centro cirúrgico é conhecer algum anestesista antes, nessa consulta pré-anestésica. E melhor do que essa segunda situação, que seria a primeira, ideal é você conhecer o próprio anestesista, que aí você teria esse adicional de ter a tranquilidade de, quando chegar no centro cirúrgico, já reencontrar o seu próprio anestesista. Exato. Não tem obrigatoriedade do anestesista que faz a consulta pré-anestésica ser o mesmo que vai fazer a cirurgia. Mas é óbvio que há a segurança gerada, né, pelo paciente. Não é nem segurança, eu digo a confiança, né? Você estabelece uma relação. É melhor quando o paciente ele vai ser anestesiado pela pessoa que fez a consulta. Para concluir, a consulta pré-anestésica, eu entendi que a consulta pré-anestésica não precisa ser obrigatoriamente com o mesmo anestesista da cirurgia. Podem ser anestesistas diferentes. Mas a consulta pré-anestésica, ela é obrigatória? Ela é obrigatória até antes do paciente ser admitido no bloco cirúrgico, tá? E, inclusive, essa cirurgia ela pode ser suspensa se o paciente não tiver com todos os critérios preenchidos, né, para a realização daquela anestesia. Então, por isso que eu digo, o mais correto, vamos dizer assim, é que essa consulta ela seja realizada realmente com tempo, antecedência, para que possa, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente até esqueceu de falar. Existem medicações que elas devem ser suspensas, principalmente atualmente, o uso dessas medicações, elas devem ser suspensas com muito tempo de antecedência. Então, como exemplo, a gente tem os análogos do GLP-1, que são essas medicações que estão sendo usadas para o emagrecimento, né? Auxílio no emagrecimento, mas são medicações de indicação para diabetes, de uso para o diabetes. Ozempic, Saxenda. Então, essas medicações, elas têm o tempo para qual elas devem ser suspensas. Então, se o paciente... Já chegou um paciente para mim uma vez no bloco cirúrgico que estava fazendo uso do Ozempic e tinha suspendido há 7 dias. E eu tive que suspender a cirurgia dele. Porque, segundo a orientação da Sociedade Brasileira de Diabetes do ano passado, 2023, o Ozempic, eles orientam a suspender até 21 dias antes. Né? Então, assim, se eu faço uma consulta com antecedência, aquela orientação ela vai ser válida para o meu paciente, né? Evita uma desmarcação, exatamente, um jejum desnecessário, exato, internação. Realmente é um grande tormento você suspender a cirurgia já com o paciente no centro cirúrgico, né? E a programação, né? O paciente faz toda uma programação para férias, fazer aquela cirurgia plástica, principalmente. A programação ela é feita com antecedência, então a consulta pré-anestésica ela também deve ser feita com antecedência. Verdade. Entrando um pouquinho sobre as medicações, entrando um pouquinho mais, você deu o exemplo aí do Ozempic, e a gente tem sempre preocupação também com sangramento. Né? Uhum. Teria, assim, alguma recomendação a fazer? Claro que não dá para a gente falar de todas as medicações aqui, mas quais seriam, assim, as medicações do seu dia a dia que você mais destaca em relação à suspensão e, se possível, quanto tempo antes? Na verdade, a grande maioria das medicações elas não devem ser suspensas, né? Os pacientes eles não tomam uma medicação no dia da cirurgia por conta do jejum. Eu tenho que fazer jejum, então não vou tomar essa medicação. E na verdade não é assim, tá? A maioria... Quais são as que não devem ser suspensas? Antihipertensivos, os hipoglicemiantes orais, eles só são suspensos no dia da cirurgia. Então, resumindo, remédio para pressão, remédio para diabetes,
quem toma remédio para dormir, para insônia, devem ser mantidos. Mantidos. Isso. Com exceção dos hipoglicemiantes orais, né? Eles só devem ser suspensos mesmo no dia da cirurgia. A paciente Metformina. Metformina um dia anterior. Dia anterior. Isso. Tá. O que for oral. Insulina. Insulina, aí depende do tipo de diabetes, né? Às vezes a gente só precisa reduzir a dose. Dependendo do tipo de insulina, a gente tem as insulinas de ação mais rápida, essas são suspensas. Então, é importante que esse paciente passe. Tem que ir para consulta, né? Porque não tem receita de bolo para tudo, não. AS. AS não precisa ser suspenso. Se ele for tomado somente, só ele, como função de antiagregação plaquetária, não precisa ser suspenso. E quanto a quem teve uma trombose e está tomando ali fazendo um tratamento para trombose. Anticoagulantes. Então, os anticoagulantes eles devem ser suspensos e cada classe de droga tem o seu tempo de suspensão. O clopidogrel, 3 dias. Então, se o paciente faz uso de Clexane, ele deve ser suspenso 12 horas antes. Então, tem que analisar o que o paciente toma. Cada paciente. É individualizado, né? Vamos lá. Agora, um tópico importante é a sensação que algumas pacientes têm que depois da anestesia o cabelo caiu, o cabelo afinou, engrossou, está mais oleoso, está mais seco, não é mais o mesmo, as unhas ressecaram, a pele. Fale um pouco para a gente se é mito ou se tem alguma associação da anestesia com essas queixas. Então, as pacientes reclamam muito, né? Cai o cabelo. E eu digo que a culpa é da anestesia. Eu digo. Eu não tô lá para me defender, né? Claro, eu tenho que me defender. Não, foi a anestesia. Não, isso é mito. A queda de cabelo, ela acontece realmente após a cirurgia, mas não é devido às medicações que a gente faz, não é devido aos anestésicos, né? Essa queda de cabelo, que as dermatos, né, o nome científico é para eflúvio telógeno, né? Que é um encurtamento do ciclo do fio. Então, realmente cai, mas o motivo é o estresse mesmo cirúrgico, né? Então, não tem relação com a medicação. Isso, já Aí, pele seca, não vejo nenhuma relação com os anestésicos que a gente faz, até porque o efeito, ele tem um tempo de duração. Acabou a duração da medicação, não tem justificativa para estar... o trauma cirúrgico, a incisão, a dissecção, perda sanguínea, todo o estresse causado, né, a resposta inflamatória vai desequilibrar ali o ciclo, né, de renovação e de mitose da pele, do cabelo. E isso pode implicar em alguma percepção numa mudança, mas geralmente também é reversível, né, temporário. Isso acontece também às vezes com a sensação, colocam a culpa na cesárea, né, na RAC, mas os hormônios também da gestação ainda ficam no corpo, né, por algum tempo. Se eu não me engano, uns 3 meses após que começa a queda de cabelo. Isso, então tem uma oscilação. Eu tive isso. Mirna, e sobre adereços, né, para quem está se preparando para passar por uma cirurgia, vai também fazer uma anestesia, quais seriam os cuidados em relação a adereços, penduricalhos, joias, unhas que você pode deixar para essas pessoas? A gente orienta que esses pacientes, eles retirem todos os adereços, né? Então, brincos, anéis, colares, piercings, né? E também unhas em gel, cílios postiços e mega hair. Por quê? As unhas em gel, a gente usa um aparelho que a gente chama de oxímetro, que serve para a leitura da oxigenação do sangue desse paciente. Então, essas unhas em gel, inclusive esmaltes coloridos, né? A gente sempre orienta, se vai querer ir de esmalte, vai com esmalte clarinho, né? Mas eles atrapalham a leitura desse aparelho, então vão dar uma falsa, né, leitura e às vezes dá uma alteração ou não dá a alteração que o paciente teria naquele momento. Então, a gente pede para tirar as unhas em gel. A questão dos cílios e dos mega hair, porque a maioria das cirurgias a gente usa eletrocautério, né? O cirurgião usa eletrocautério. Então, esses adereços, eles podem conter metais.
Conduz energia e causa queimadura, né? São queimadura de cabelo, de córnea, de tudo. Condutores. E aparelho ortodôntico? Aparelho ortodôntico não necessita ser retirado. Pode ir maquiada? Pode, não deve. Não deve. Atrapalha, às vezes a gente precisa colocar um monitor que a gente usa, né, de monitorização de profundidade anestésica. E aí o paciente vai sair. Encher o corpo de hidratante, se banhar de hidratante, perfume. Não. Perfume pode tomar banho, pode. Escovar os dentes, por favor. Não quebra o jejum, escovar os dentes? Não quebra o jejum. Não vai suspender a cirurgia? Não, pode escovar os dentes. Tomar um banhozinho. Tomar um banho, passar desodorante. Perfumezinho leve. Perfume. Hidratante a gente evita, porque aí não cola os eletrodos, mas... Um óleo pós-banho, um óleo corporal. Não, de preferência. Atrapalha. Doutora, a gente falou um pouco da anestesia local. Como eu falei, eu faço muitos procedimentos com anestesia local, mas a gente sabe que a anestesia local ela tem e deve ter um limite de volume, um limite de utilização. E os pacientes perguntam muito aqui na clínica, no dia a dia, se esse ou aquele procedimento pode ser feito aqui na clínica. Inclusive perguntas com lipoaspiração, né? Se eu não faço lipoaspiração aqui em consultório, em sistema ambulatorial. Fale um pouquinho para a gente sobre esse uso de anestésico local e quais os limites. Então, a anestesia local, como todo procedimento, ela tem seus riscos, né? Então, o anestésico local a gente faz, ele tem uma dose máxima que pode ser injetada no paciente, né? Acima dessa dose máxima, a gente vai ter a toxicidade desse medicamento, né? Então, se a diluição que o cirurgião faz obedece a essa dose máxima, a gente tem uma segurança maior, tá? Agora, assim, vai fazer várias áreas em um ambiente não hospitalar, sem respeito à dose tóxica, né? Então, o risco para esse paciente é grande. E o que pode acontecer? Então, depende do anestésico, tá? Do tipo de anestésico. Mas o paciente ele pode ter sintomas neurológicos, né? Começa com sintomas neurológicos, tonturas, vertigens, né? O zumbido no ouvido. E esse paciente começa a diminuir o nível de consciência, tá? E aí isso é uma escadinha, né? Começa com esses sintomas e pode evoluir para uma parada cardíaca, né? Dependendo da dose de anestésico que foi feita. Então, realmente tem que ter cuidado. E nessa situação, o que é que tem que ter próximo? O que é que tem que ter à mão do médico para tentar reverter essa situação? A gente tem uma medicação que ela é utilizada nesses casos de intoxicação por anestésico local, né? Que é a solução lipídica. Não existe... Oxigênio? Não, aí você vai dar o suporte para o paciente, né? Tem que ter suporte local. Tem que ter suporte, né? Tem que ter suporte. Então, tem que ter alguém apto a manejar a via aérea, né? Ou seja, aquele paciente, você vai dar um suporte, vai dar um oxigênio, vai ventilar por máscara. Então, tem que ter alguém. Medicações de reanimação. Todo consultório ele deve ter, né? Que se faz procedimentos, eles devem ter aquele carrinho que a gente chama o carrinho de parada, né? No carrinho de parada você tem as medicações e tem um desfibrilador. O ideal é que tenha tudo que a gente encontra no centro cirúrgico. No centro cirúrgico, isso. Exatamente por isso que eu prefiro fazer esses procedimentos, mesmo com anestesia local, eu prefiro fazer no melhor ambiente hospitalar para o cirurgião ou centro cirúrgico. Seguro. Porque o que a gente precisar tem tudo lá nas nossas mãos. E tem ajuda, né? E tem ajuda. Dificilmente a gente está sozinho no centro cirúrgico, diferente no consultório, na clínica, que geralmente a gente está profissional e o paciente. E vamos concluindo nosso podcast de hoje, Corpo e Pele, agradecendo a nossa ilustre anestesista, a doutora Mirna Pessoa, mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade, por estar aqui trazendo tantas informações importantes que para a gente no dia a dia parece trivial, parece até às vezes repetitivo, mas eu sei que tem muitas pessoas em casa que estão ouvindo boa parte do que a gente falou aqui pela primeira vez,
tenho certeza, pelo menos é a nossa intenção, que elas fiquem mais tranquilas, mais calmas para o procedimento que vão se submeter. E queria deixar aberto para suas considerações finais, o que é que você deixa aí de palavras finais e adicionais para quem vai passar por um procedimento anestesiológico. Então, eu acho imprescindível, né, fazer a consulta pré-anestésica, conhecer, ter as informações do que vai acontecer no bloco cirúrgico, né, e diminuir um pouco, para você conseguir diminuir um pouquinho a ansiedade, né? Eu sei que, principalmente para quem nunca fez uma cirurgia, chegar num ambiente totalmente diferente, eu nunca estive aqui, frio, já chega sem roupa, né? Só com um lençolzinho, um ambiente frio e só pessoas desconhecidas e ainda não saber o que vai acontecer, isso realmente gera uma ansiedade muito grande, né? Espero que eu tenha conseguido ajudar aí. Foi ótimo. Obrigado. E tirar algumas dúvidas. Vamos precisar de outros momentos como esse para esclarecer mais o nosso público